Meus queridos, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ótimo domingo na presença gloriosa do Senhor nosso Deus. Eu gostaria muito que os irmãos, por gentileza, já abrissem comigo as Sagradas Escrituras no livro de Provérbios. Vamos fazer aqui 3 leituras. Eu vou fazer a primeira, a irmã diaconisa Gilmara faz a segunda, e o nosso irmão pastor Francisco faz a terceira leitura. Todos baseados no livro de Provérbios, todos em Provérbios. Eu vou iniciar com Provérbios capítulo 3, o versículos de números 12. A irmã diaconisa Gilmara, Provérbios 6, 23. O pastor Francisco, Provérbios 19, 18. E o diácono Felipe, que está lá em cima, vamos fazer 4 leituras. Depois nós repassamos essas leituras. Nós vamos para Provérbios 29, 17. Glória a Deus. Aqui o sábio Salomão, o homem nascido de mulher mais sábio que existiu na face da terra, Deus o encheu de sabedoria. E ele então fala essas palavras com relação ao ensinamento. Estamos falando sobre filhos, não é? E a conduta, o porte que os pais precisam ter com os seus filhos. E nós paramos na última aula, estávamos falando sobre a educação e a escolarização. Nós fizemos uma explicação, né, do que é educação e do que é escolarização. Às vezes o que acontece é que os pais hoje em dia estão passando para a escola, não somente fazer a escolarização, mas também querem que a escola dê a educação. E não é o papel, né? Papéis invertidos causam problemas. No casamento, se a esposa quer fazer o papel do esposo, porque o esposo ele é omisso, vai chegar uma hora que isso pode trazer conflito no casamento. Da mesma forma, o esposo querer tomar a frente da esposa, não respeitando, não honrando, isso também usando de momentos ou situações contrárias ao princípio da palavra de Deus, isso vai gerar problemas, conflitos. Se os pais não souberem lidar com os filhos, futuramente trará conflito. E se os filhos não respeitarem os pais, também traz conflito. Então, a escolarização, como nós dissemos já na aula passada, são atribuições que devem ser dadas à escola, mas que não tem que fazer o papel dos pais, não é? Então, isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Vamos então para as leituras bíblicas. Eu começo então aqui com Provérbios 3, versículos 12, que diz assim: o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Olha que coisa linda. Então isso quer dizer que é necessário que os pais assumam a sua posição em educar os seus filhos. Foi o que nós dissemos, a educação começa em casa. Antigamente nós dizíamos assim que a educação vem do berço, querendo dizer que as responsabilidades dos pais têm que ser em conduzir, em educar os seus filhos e não transmiti-las para outras pessoas ou para a escola. Vamos então para Provérbios 6, 23, a nossa irmã diaconisa Gilmara. Está ligado o microfone? Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Numa outra versão diz assim: o mandamento é lâmpada, a instrução é luz,
E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Olha que maravilha. Vamos então para o pastor Francisco, Provérbios. É o diácono Felipe que eu falei? Não, eu. Provérbios 19, 20. Pastor Francisco. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçará a tua alma. Ouvindo assim essa palavra, traz até um certo peso, né? Mas numa outra versão diz assim, olha só: discipline seu filho. Discipline eduque, ensine, né? Ensine o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Bem mais fácil, né, da gente compreender, né? Então é exatamente isso, mas hoje nós vemos que há pais que têm receio de corrigir os seus filhos. Acha que é bonito tudo aquilo que a criança faz. Né? Às vezes a criança, nós até falamos na aula passada, a criança pega e dá um tapa no rosto da mãe. E a mãe acha que aquilo é bonito. Que é um gesto da criança, não é, se expressar. Às vezes a criança está fazendo uma malcriação, nós dizíamos assim no passado, né? Fica fazendo birra. E às vezes a mãe e o pai acham aquilo bonito. Não corrige. Só que quando ele vai tentar corrigir mais tarde, já é tarde, que a criança já não, ela não consegue mais ouvir, acatar aquela autoridade que existe no pai ou na mãe. Lembre-se que nós falamos na aula passada sobre que a criança precisa enxergar a autoridade. Ela precisa saber que há alguém que está sobre ela. Porque se ela não entender isto, o que acontece? Ela não vai respeitar ninguém. Se dentro de casa ela não reconhece a autoridade do pai, se dentro de casa ela não reconhece a autoridade da mãe, ela vai reconhecer a autoridade do professor? Não vai, gente. E é o que nós temos visto. Eu trabalho na área da educação. E eu vejo ali como que está o comportamento. A dificuldade que às vezes os professores estão tendo de correção. Porque as crianças não respeitam. Os adolescentes não respeitam. E está ficando uma situação muito delicada, muito conflitante. Você vê que hoje não se tem mais respeito a nada e a ninguém. Mas aonde é que está esta falha? Vamos detectar aonde é que realmente está esta falha. Será que a falha está no adolescente? Será que a falha está na criança? Ou faltou quando da sua formação, ele deixou de ser orientado da maneira correta? Ele deixou de ser conduzido. Então, vamos pensando um pouco nisto, não é? Vamos analisando aonde é que está a falha. Nós temos uma lei que diz que não se deve corrigir. Não se deve, o corrigir que eu falo é agir com brutalidade. E eu concordo, não é? Houve no passado alguns excessos, mas que esses excessos não era uma coisa normal ou comum, não é? Aqui a palavra está nos dando um ensinamento, aqui a palavra está nos mostrando o caminho, aqui a palavra está nos dizendo como nós devemos conduzir, como nós devemos fazer. Vamos então, o nosso irmão diácono Felipe, lendo Provérbios 29, 17. Provérbios 29, 17. 29 e 17. Nós lemos anteriormente Provérbios 19 e 18. E agora vamos para Provérbios 29 e 17. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Olha só, eu vou ler aqui na minha versão. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma.
Olha que coisa gostosa. E realmente é assim. Quando nós ouvimos crianças bem educadas, crianças que tratam as pessoas com educação, normalmente as pessoas dizem: nossa, mas eu queria que o meu filho fosse assim. Ou então as pessoas vão dizer assim: nossa, mas dá um prazer de falar com aquele adolescente, dá um prazer de falar com aquela criança, porque ela é tão educada, não é verdade? Então aqui a palavra está dizendo: ensine. Mas como é que eu ensino? É só eu falar, não faz isso ou não faz aquilo? Qual é o verdadeiro ensinamento? Como que nós podemos conduzir este ensinamento? Vamos falar com a nossa irmã diaconisa Gilmar, que ela fez um gesto lá de como é que... Então ela tem ali a Jade, né? Então ela pode falar um pouquinho o que é esse ensinamento. Como é que você está ensinando a Jade, irmã? Mostrando com as atitudes. Porque muitas vezes só falando eles não obedecem, mas quando a gente mostra com a atitude, ela segue o mesmo exemplo. Eu vou dar um exemplo assim, né? É importante isso. Às vezes a criança, elas gostam muito de mexer, colocar o dedinho na tomada. Eu não sei, aquilo chama uma atenção da criança, não é? Eu vejo pelos meus quando eram pequenos, eu vejo às vezes a Jade aqui na igreja, né? Mas como é que a gente faz? Quando a criança ela tem a curiosidade. E nós precisamos entender que nós não podemos tolir ou cortar essa curiosidade. Porque é nato da criança, não é? Ela precisa ir descobrindo as coisas. Mas o pai e a mãe têm que ter a paciência e tem que entender que não é você maltratando, oprimindo, batendo, que a criança às vezes ela vai ficar com medo, ela vai dizer: bom, eu não vou fazer porque eu vou apanhar. Mas não que a curiosidade dela foi satisfeita. Não que ela entendeu por que aquilo não pode fazer. Então hoje você vai, ela quis colocar o dedo e você tira, você mostra, você procura falar, até que ela entenda que aquilo ali não é o interessante que ela faz. A mesma coisa quando se está cozinhando, que às vezes a criança tem a curiosidade de chegar ali e querer colocar a mão na panela. Por quê? Porque os nossos sentidos não conseguem perceber que aquilo está quente. Não é? A gente está olhando ali a panela, mas parece que ela está fria. Mas, no entanto, ela está fervendo, a água que está ali dentro está fervendo. Mas nós temos que, com jeito, ir mostrando para aquela criança que aquilo ali não é bom, aquilo ali é prejudicial. Mas como se faz isso? Acompanhando a criança, explicando para ela, tendo tempo com a criança. E às vezes o que falta é esse tempo. Às vezes o que está faltando é essa paciência, não é? Porque a criança, ela está na fase de descobertas. Ela está na fase de perceber as coisas. E nós temos que ter, como nós lemos aqui, nós temos que ter esse cuidado. Então a mãe, o pai tem que ter tempo com a criança. Mas nos dias que nós estamos vivendo tão corridos, onde às vezes o pai sai cedo e a mãe também sai cedo, e essa criança às vezes vai para a creche, não é? E ali na creche são muitas crianças. Então, às vezes não é que os professores não querem dar devida atenção, é muitas crianças. Então você acha que vai dar para o professor ali atender a todas as crianças ao mesmo tempo? É impossível. Mas aí entra o pai e a mãe, que quando a criança está com ela em casa, ela tem que ter essa paciência, ela tem que ter esse cuidado, ela tem que ter esse interesse de estar com a criança, de andar com ela. É como a nossa irmã diaconisa disse agora, ela tem que, através dos exemplos que ela vê, ela vai acompanhar os exemplos. Por que se aprovou essa lei? Para que não houvesse, então, esse fustigar da criança com tanta rigidez como era antigamente. Que os pais muitas vezes espancavam os filhos, porque isso não corrigia. Em muitos trouxe aquela revolta,
Em muitos trouxe, quando eles cresceram, a mesma tratativa com os filhos, porque é uma sequência. Aquilo que às vezes nós aprendemos quando nós somos crianças, aquilo é o que nós vamos transmitir para o cônjuge ou para os filhos. Então, são coisas que a gente precisa entender. Eu não devo, muitas vezes, agir com esta rigidez, mas o ensino é necessário, a conversa é necessária, o exemplo é necessário, o tempo com a criança é necessário. Não é eu transferir as minhas responsabilidades. Às vezes o pai fala, eu não tenho paciência, ou a mãe fala, eu não tenho paciência. E aí, como é que faz para corrigir o filho, então? Vamos transferir essa responsabilidade que é nossa para outras pessoas? Vamos transferir essa responsabilidade para a escola, que tem a obrigação de trazer o ensinamento da matemática, das ciências, não é? do português, mas não de como a criança deve se comportar. O comportamento da criança, o ensinamento, segundo a palavra, vem dentro de casa. E é assim que tem que ser, não é? Então, voltando aqui à nossa apostila, ela nos diz assim: a confusão entre os dois termos, nós havíamos falado na aula passada sobre a educação e sobre a escolarização, e eu vou voltar um pouquinho só para a gente relembrar. Educação e escolarização. Para começar, vale esclarecer dois conceitos que parecem iguais, mas não são: educação e escolarização. A educação, de acordo com a própria definição da palavra, é um processo contínuo de desenvolvimento do ser humano, possibilitando a formação e integração dele como cidadão na sociedade. Então, dentro de casa, nós vamos ensiná-lo a respeitar o pai, a mãe, os irmãos, a respeitar, logo de princípio, quem que a criança vai entender quando ela sai de dentro de casa e ela vai para a sociedade, ela está sendo inserida onde? Ou na creche, ou então no ensino fundamental. Não é? Então, o primeiro contato dela, quando ela sai do seio da família, o primeiro contato da criança na sociedade é na escola. Então, é dentro de casa, como nós estamos dizendo, é que a criança vai sendo preparada para estar no meio da sociedade. Então, quando eu me preocupo com isso, então quando a criança chegar lá, ela vai estar mais preparada para poder conviver com os coleguinhas da escola e saber que as coordenadoras, a professora, são autoridades que vão estar sobre ela, inserida ali na escola. Se a criança não respeita o pai, não respeita a mãe, como nós dissemos no início da nossa aula, vai chegar na escola, ela não vai respeitar ninguém. Porque ela não sabe o que é isso. O pai e a mãe não teve o cuidado de ensinar a criança. Então foi aquilo que eu disse, quando a criança der um tapa no rosto da mãe, ela deve ensinar aquela criança que aquilo não é certo. E a criança precisa entender que dentro de casa tem a autoridade do pai, tem a autoridade da mãe. E ela vai entender, bom, se dentro de casa eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe, que são autoridades sobre mim, e aí quando eu chegar na escola, se ela também já tiver sido orientada dentro de casa, que ela tem que respeitar os professores que lá estão, a criança não vai ter problema no seu convívio social. Mas se eu não falo nada, se eu não ensino, se eu não educo, ela vai ter problema de relacionamento lá na escola, com outras crianças e também com os professores, porque eu não fiz a minha parte de educação. A escolarização, por outro lado, é o quê? É aquilo que é o conjunto de conhecimentos que a criança ela vai obter, não é? Lá na escola, através do quê? Através como eu disse, das matérias seculares que ela vai aprender. Na escola ela vai para aprender a escrever, vai aprender a ler. Então a escola faz um papel e os pais fazem o seu papel. E a criança vai crescer, não é? Tendo a orientação de casa, tendo a orientação na escola, ela vai ser um excelente cidadão.
porque ela vai saber diferenciar uma coisa da outra. Mas o que nós temos visto nos dias de hoje é que a criança chega na escola sem nenhum tipo de orientação. E olha só, às vezes o professor, nas reuniões que os professores fazem, para que possam dar um feedback, não é, de como está o seu filho lá na escola, muitos pais não comparecem nas reuniões. Não se interessam em acompanhar o que está acontecendo com os seus filhos. Outros vão até a reunião, mas quando o professor começa a falar do comportamento do seu filho, as mães se levantam contra o professor, achando que o filhinho, meu filho é um santo. É você como professor que não está sabendo lidar com o meu filho. Então, ao invés de ajudar a conduzir as coisas, vai em proteção do filho. E acaba passando a mão, não é? Na desobediência, às vezes na bagunça, no mau comportamento que a criança está tendo na escola. E ao invés de ajudar o professor a formar, não é, um bom cidadão, uma boa cidadã, acaba complicando ainda mais o convívio dessa criança na escola. Por quê? Porque para mim o meu filho é tudo. Ele está sempre certo. O meu filho não erra. A minha filha é um amor. Mas se o professor está dizendo, olha, eu estou tendo dificuldade com esta criança, com o seu filho ou com a sua filha no convívio com outras crianças, o que o pai precisa fazer? O que a mãe precisa fazer? Ajudar a professora nesse ensinamento. Mas não achar que o meu filho é coitadinho e que a professora está errada. Então são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Porque a criança na nossa frente, às vezes ela é uma coisa. Mas no convívio com outras crianças, ela é outra. E nós precisamos saber que nós precisamos saber lidar com isso. E é isso que nós estamos falando aqui. Não é? Às vezes eu não consigo corrigir o meu filho em casa, porque eu não fiz o meu papel quando era para ser feito. E aí ele começa a dar problema na escola, ou aonde quer que ele vá, e eu acabo achando que aquilo é uma atitude normal. E a palavra de Deus está dizendo que não é normal. Por isso que ela fala que eu preciso ensinar. E quando a palavra fala que nós temos que usar da vara, não é? Eu volto aqui no versículo de Números, no capítulo 3 de Provérbios, no versículo 12, que diz assim: o Senhor disciplina a quem ama. Você ama o seu filho? Você ama a sua filha? Você vai deixar ele fazer o que ele quer? Você acha que isso está certo? Vamos ouvir o nosso irmão diácono Felipe, na manifestação dele. Ele tem 3 filhos, não é? Então já dá para ele poder falar algo a respeito desse assunto. Como conduzir o seu filho? Como você faz para você poder dar um bom testemunho de pai ou de mãe para os seus filhos? Diácono Felipe. Pastor, eu acho que tudo volta como a irmã diaconisa Gilmara falou, né? Eu acho que tudo vem do bom exemplo. Eu acho que o bom exemplo acho que o som para a igreja tá ruim, né? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. O bom exemplo fala mais do que palavras, né, pastor? Igual a gente estava discutindo, acho que foi na aula passada, não lembro. A gente estava falando sobre o pai e a mãe que, por exemplo, fuma ou bebe e depois vai falar para o seu filho não fazer, que é ruim. Então, o exemplo, ele conta muito, né? Então, se a pessoa, ela é a pessoa, digo assim, o pai e a mãe, eles são cidadãos que não preza muito pela questão cívica, pela questão de preservação da moral e tal, os filhos também vão ser assim, né? Porque não vai ter aquela base. É igual o senhor estava falando aí sobre os pais que não apoiam os professores, né? Eu enxergo assim, um pai ou uma mãe, né, que vai numa reunião e acha ruim da conduta do professor sobre
as questões da educação extracurricular assim, dos filhos, ou eu digo bom comportamento ou mau comportamento, eu acho que eles não estão achando ruim simplesmente para defender o seu filho. É que, na verdade, é uma conduta de proteção. Porque, por exemplo, se o professor ele chega para um pai que não quer ter a responsabilidade de um pai, ou uma mãe que não quer ter a responsabilidade de um pai e reclama, ele está jogando a culpa para o próprio pai e para a própria mãe, né? Então, o próprio pai e a própria mãe não quer ter essa responsabilidade de falar, poxa, quem está errando na conduta do meu filho sou eu. Eu vou ter que tomar uma medida para que o meu filho melhore isso. Então, quando o pai e a mãe acham ruim, é o seguinte, olha, não reclama não para eu não ter trabalho. Então, eu não quero ter o trabalho de chegar no meu filho, educá-lo, de castigá-lo, de falar, você está de castigo, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, cortar alguma atividade que ele gosta de fazer, seja lá como for a forma de correção. Porque, na verdade, o pai e a mãe estão se precavendo dele mesmo não ter o trabalho. Então, deixa o Deus dará, né? Falar, é como aquele ditado que diz, né? A gente faz filho para o mundo criar, como diz o mundo secular. Então, na verdade, eles não querem ter trabalho. E eu vejo que, como a gente estava falando na aula passada, a gente gerir bons cidadãos, boas pessoas, dá trabalho, pastor. Gera um desconforto para quem pensa somente em si próprio. Porque criar um filho, gerir uma família, você deixa de pensar. Eu digo que 80% das vezes você não pensa mais em você mesmo, os seus objetivos, mas você passa a pensar em comum. O objetivo da minha família, o objetivo dos meus filhos, o futuro deles. Você passa a viver em prol dessas pessoas. E eu vejo que muitas vezes a sociedade não está afim disso. Sobretudo essa sociedade moderna, que não tem mais esse conceito de gerir pessoas, de formar caráter, mas sim pensar sempre no ego, sempre em si próprio. A gente vê isso dentro da igreja, né? O egocentrismo dentro da igreja. Hoje em dia os louvores é totalmente voltado ao próprio ser humano. A própria adoração a Deus tá meio que, vamos dizer, meio que em falta, se eu posso dizer assim. Claro que não é o assunto, mas a gente vê que a sociedade está muito deturpada. Esse é o meu ponto de vista. Perfeito. Então aí vejam só, né? Nós voltamos naquilo que nós estávamos falando do exemplo que os pais precisam ser para os seus filhos. O irmão foi perfeito, né? Quando fala assim, o pai fuma, mas ele diz para o filho assim, olha, não fume que isso não presta. Aí na cabeça da criança, como que a criança ela vai analisar isso? Isso daí é ruim. Mas é ruim porque que o meu pai está fazendo? Não fica difícil? Vamos analisar para uma criança de 3, 4 anos, que está começando a formar, não é? A entender, a compreender, a pegar as informações, né? Está começando a formar, não é, o seu intelecto. E aí o pai fala, não faz isso, porque isso é muito ruim. Ué, mas a criança fala, tudo bem, é ruim, mas meu pai está fazendo. Ah, eu não posso falar isso, mas a minha mãe fala. Então a gente vê certas coisas que, e hoje as crianças, elas estão muito avançadas. A tecnologia está muito avançada. E às vezes os pais, por não terem tempo, né, ou talvez porque não querem dar tempo, não é, ganhar tempo com a criança, deixa a criança na televisão, deixa a criança na internet, e ali ela recebe todo tipo de informação, ela vai absorvendo todas as coisas. A criança é como uma esponja, né? A esponja, ela está seca, mas você coloca ela na água, o que ela faz? Ela absorve a água. E a criança é exatamente isso. Ela vai, não é? Ela vai pegar tudo que ela está vendo, principalmente se ela se identificar com alguma coisa. Então aquilo vai ser o norte dela. Então mesmo depois, se ela fixou certas coisas que ela viu na televisão, ou que ela viu na internet, se ela já fixou aquilo, ainda que a mãe ou o pai depois queira tirar isto dela, vai ter que ter um empenho a mais. Porque aquilo já formou, tipo assim, é um disquete que não tem nada, não é? Ele está vazio. Então quando você coloca alguma coisa ali, aquilo ficou. Ainda que às vezes você tente apagar alguma coisa, você não vai conseguir apagar tudo.
Alguma coisa ficou na memória da criança, dando esse exemplo. Então, por que nós temos que, os pais têm que ter tempo com as crianças? E não abandoná-las, e não deixá-las. Porque às vezes o que acontece? Você não corrige, melhor, você não tem tempo para a criança e acha que a escola tem que educar. Você não tem tempo para a criança e acha que a televisão tem que educar. Você não tem tempo para a criança e acha que a internet tem que educar. Você não vai conseguir ver tudo. Sempre alguma informação vai vir. E se for alguma coisa nociva, aquilo vai ficar. E lá na frente isso pode dar consequências. Nós falamos na aula passada sobre algumas pessoas que com o seu caráter, com o seu perfil, não é, violento, acabaram matando os pais. Aí eu disse aqui um exemplo, não é? De uma irmã que nós conhecemos e que já dormiu no Senhor, mas que era babá e que ela cuidava das crianças. Ela morava lá, ela tinha a sua folga de tanto em tanto tempo, mas quando não, ela estava junto na casa. E quando iam viajar, ela ia junto, enfim, era ela que cuidava da criança. Então o que acontecia? De manhã, ela pegava a criança e levava para a mãe olhava a criança, uns 5, 10 minutinhos, e falava para ela, toma, agora você pode cuidar. Quando chegava a noite, a mãe saía para trabalhar, quando chegava a noite, me traz aqui a criança. Como é que passou o dia? Assim, ficava com a criança mais 10 minutos, depois entregava para a babá. Então, qual era o perfil de amor que essa criança tinha? Em quem? Na babá. E não na mãe. Então, que tipo de afeição essa criança tinha com a mãe? Muito pouca. Sabia que era a mãe, mas o afeto, o carinho, não é? O abraço, o aconchego, o colo, era de quem? Era da babá. Então, muito do que acontece é isso. A falta de tempo que os pais não têm com a criança, de dar o colo, né, de abraçar, de ficar com ela, de brincar com ela. Então, quando os pais não têm esse tempo, a criança também não tem esse afeto. Ela vai se apegar a alguém ou a alguma coisa, que não serão os pais. Então, às vezes, a pessoa dá aquela imposição, porque você tem que fazer, ele vai fazer até um certo tempo. Quando ele pega uma certa liberdade, ele já não obedece mais. Por quê? Porque ele não reconhece no pai ou na mãe aquele vínculo de amor, aquele vínculo de amizade, aquele vínculo de companheirismo. Por quê? Porque o pai trabalhou demais. O pai, na cabeça do pai, eu tenho que trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. E nunca tem tempo para os filhos. Outra hora a mãe também acha que tem que sair, porque ela precisa trazer também o sustento para dentro de casa. E não tem tempo para os filhos. Então, conseguiu trazer o sustento, conseguiu trazer o progresso, conseguiu trazer o sucesso, mas acaba perdendo os filhos. Ô pastor. Pois não, irmão. E quando tenta transferir também essa responsabilidade, por exemplo, para o pastor da igreja, né? O pai e a mãe nunca educaram os seus filhos. Aí acontece alguma coisa que tem que sair correndo, é o pastor da igreja para tentar trazer um contexto de moral. Eu estava escutando esses dias, e se o senhor me permite, eu até vou soltar um pedacinho do áudio aqui do pastor Rodrigo Silva. Perfeito. Ele estava no programa da Karina Bach, no programa de podcast dela, e ele falou exatamente sobre isso. Menos de um minutinho, vou soltar aqui, vou colocar no microfone. Muito encarecidamente, como professor, não terceirize a educação do seu filho. Porque eu estou cansado, sem querer julgar nenhum pai, nem mãe. Por favor, não quero fazer isso. Não fique magoado ou ofendido com o que eu vou dizer, Karina. Mas eu estou cansado, às vezes, de ter pais que passam 16 anos estragando o filho. Depois consegue meu telefone e pede desesperadamente para eu ligar para o filho dele para resolver em 15 minutos, porque ele gastou 16 anos estragando. Eu não posso fazer milagre. Você entendeu? Ou você tem a coragem de preparar o seu filho para o céu, e isso demanda tempo, ou então faça um favor para a humanidade. Não engravide, nem engravide ninguém. É uma responsabilidade muito grande. E Deus vai cobrar isto. Ele vai cobrar. Eu até penso.
Pastor, é um áudio, não sei se conseguiu sair aí certinho aí embaixo, mas ele fala justamente sobre isso daí. Ele fala que o pai liga pra ele, 16 anos a criança, o adolescente, liga pra ele e quer que ele resolva em 15 minutos um problema que às vezes não foi tratado durante 16 anos. É transferir responsabilidade, gente. E ele fala no final que é algo muito importante, né? Fala, se você não tem essa consciência, por favor, faz um favor para a humanidade, não engravide, né? Não gera cidadãos para dar dor de cabeça para outras pessoas, né? É muito forte isso, pastor. É uma consciência muito forte que nós temos que ter mesmo, né? Obrigado pela abertura. Não, é perfeito, irmão. Porque veja, o que acontece é o seguinte, né? A classe elevada coloca filhos e põe para babá cuidar. Está transferindo a sua responsabilidade. A classe baixa coloca filhos no mundo sem se preocupar com a educação deles. Vai só colocando filho no mundo, não é? Vai colocando e não está nem aí. Que criança exige, não é, carinho, criança exige atenção, não é? Criança exige cuidado, mas eles não estão nem aí. E vai soltando para o mundo. A rua ensina. Então nós temos crianças hoje, né, com má formação, adolescentes com má formação, trazendo problemas para a sociedade. Por quê? Porque os pais não tiveram o cuidado de se prepararem como pais, porque não é só colocar a criança no mundo. Há uma série de consequências que virão depois, uma série de obrigações que virão depois. Eu não acho que o pastor Rodrigo foi duro nas palavras, pelo contrário. É isso, se a pessoa não tem condições de ter alguma coisa, não faça. Porque o que acontece? Eu passo por vários lugares na nossa cidade, e o que eu tenho visto nos faróis? Crianças pedindo. Crianças pedindo. Esse é o papel da sociedade. É bacana você passar no farol e você ver uma criança pequena pedindo ou sendo usada por pessoas adultas para poder pegar dinheiro, angariar dinheiro. Esse é o papel. Esse é o papel dos pais. Os pais que devem dar segurança, os pais que devem dar proteção, os pais que devem dar o sustento para a criança, colocar a criança no farol para ficar pedindo dinheiro para sustento dos pais. E é isso que nós vemos. Essa criança, hoje ela está pedindo no farol. Amanhã ela vai quebrar o vidro do carro para roubar o celular. Ou então ela vai pegar um revólver porque ela acha que aquele que tem a obrigação de dar para ela. É isso. É esse o tipo de formação de sociedade que nós queremos? Então, onde é que está a falha? Onde é que está o erro? É a falta de exemplo dos pais. Então, nós costumamos dizer, não, o problema é dos políticos. Realmente eles têm uma grande parcela nisso. Mas eu não posso também transferir a minha responsabilidade, seja para político, seja para o professor na escola, seja para o pastor da igreja, seja para o padre, ou seja para qualquer outra pessoa. A responsabilidade é minha como pai. A responsabilidade é minha como mãe, para poder conduzir o filho da maneira certa, da maneira correta. Não é obrigação dos pais saber como ensinar algum conteúdo, mas sim motivar os filhos a serem curiosos, terem interesse pela escola e superarem desafios. Lembrem-se ainda de que apoiar os sonhos deles também é parte importante deste papel. É aquilo que nós dizíamos, né? Não corte a curiosidade ou o interesse da criança. Procure motivar da maneira certa. Procure mostrar da maneira correta. Mas não iniba o interesse da criança ou a curiosidade da criança. Se você souber estimular,
Pelo contrário, ao invés dela seguir do caminho errado, e você conseguir estimular aquela curiosidade, aquele interesse, aquele sonho, aquela vontade de fazer alguma coisa, de ter alguma coisa, se você souber canalizar da maneira certa, você vai potencializar aquilo de bom que há na criança. Você vai saber conduzir isto. Então é importante que nós saibamos perceber esses pontos na criança. Não é? Então, aquilo que nós dizíamos, né? A panela está quente, você não vai colocar a mão da criança na panela para perceber que aquilo é quente, queima para não colocar a mão. Não, mas você vai conduzir, você pode até chegar próximo e falar assim, olha, está vendo a caloria? Ó, isso daqui, se você colocar a mão, vai te fazer mal. Você não vai colocar a mão dela no fogo, mas vai notar, você vai chegar próximo daquela caloria e vai mostrar, está vendo que isso daqui, ela vai perceber, não pode por causa disto. Então ela vai te ouvir, ela vai te entender. Você não tolhiu a curiosidade dela, pelo contrário, você mostrou que aquilo pode ser prejudicial. E ela vai entender. Não é preciso você colocar a mão da criança no fogo para ela sentir que queima. Aí você está indo, é um excesso, não é? Você está indo além daquilo que, da maneira certa de você ensinar, de você conduzir. É por isso que nós falávamos, não é? Que antigamente nós tínhamos na escola a palmatória. Os de hoje nem sabem o que é isso, as crianças de hoje não sabem o que é isso, né? Mas o pastor Francisco, pega o microfone aí, pastor, ele falou que ele conheceu isso de perto. Como é que era a correção naquela época, pastor? Tinha dois tipos de correção, né? A palmatória, que às vezes a professora pegava uma régua que tinha lá, grande, grossa, né? E a gente tinha que pôr a mão assim e ela descia a régua, né? Ardia a mão da gente, né? Porque a gente deixou de fazer a lição, ou algo de errado, estava conversando muito na classe. E tinha aquela também do grão de milho, né? Colocava o grão de milho e mandava ajoelhar no cantinho lá. E a pessoa tinha que ficar lá, alguns minutos lá, aí depois mandava sair, né? E eu tive a infelicidade de participar dessas coisas aí, né? Eu me lembro que uma vez, não me lembro o que eu fiz. Olha como a gente guarda as coisas, né? Eu não me lembro o que eu fiz, acho que eu devia estar conversando demais. Eu só me lembro que a professora me colocou em pé, né? Virado para a parede, né? E abriu a porta assim, eu fiquei ali, né? Atrás da porta, olhando para a parede por alguns minutos. Então são coisas que a gente passou lá atrás, mas que gravou. Tá vendo como eu gravei? Eu não lembro ainda, devia ter uns meus 8 anos, 9 talvez. Mas você vê como grava. Então se o pai, não é extremamente agressivo, essa agressividade em certos momentos podem refletir na criança depois ou mesmo no adulto. Então se falam hoje que muitas agressões que são feitas a mulheres é o quê? É consequências de coisas do passado que a criança sofreu lá no passado, quando ainda era criança, ou ela via o pai agredindo a mãe, surrando a mãe, e aquela coisa ficou incrustada no subconsciente, que numa determinada época, lá na frente, aquilo vai refletir, e ele se torna agressivo também com a esposa, ou com os filhos. Então percebam a importância de nós, como pais, darmos bons exemplos, e sabermos conduzir as coisas, para que lá na frente o nosso filho não venha sofrer agressões ou não venha agredir as pessoas, não é? Então, como oferecer uma boa educação? Até aqui falamos sobre as diferenças entre escolarização e educação, assim como o papel dos pais na educação dos filhos. Agora, apresentaremos algumas dicas práticas de como educar melhor para que seus filhos desenvolvam suas habilidades plenamente e alcancem bons resultados na escola ou no meio em que eles estiverem. Esteja presente no dia a dia e aberto ao diálogo. É fundamental que os pais tenham tempo para os filhos.
Chegou da escola, eu sei que às vezes o pai está cansado, né? Às vezes o pai trabalha num horário que nem vê as crianças, mas ou a mãe ou o pai vai ter que desenvolver esse papel. Chegou da escola, conversa com eles. Como foi hoje na escola? Você tomou seu lanche? Eu faço isso com os alunos que eu transporto. Eles são pequenos e quando eles saem da escola, a primeira coisa que eu falo: vocês tomaram lanche hoje na escola? Como é que foi hoje? E aí cada um vai contar o que aconteceu e eles gostam de falar. A criança gosta de falar, ela gosta de interagir. E aí um fala uma coisa, o outro já interrompe, aí fica aqui, não, deixa eu falar primeiro, não, porque eu que tenho que falar, e aí eu vou transportando eles e cada um vai contando aquilo que aconteceu. E o gostoso, eu particularmente, tá? É que quando eu chego lá na escola, que eu entro na escola para pegar as crianças, eles virem correndo e abraçam você com aquele carinho, com aquele amor que você sabe que é verdadeiro. Não é uma coisa falsa. Você não precisa fazer nada. Eles vêm correndo e abraçam, outro fala assim: ai tio, eu te amo tanto. Olha que gostoso. Isso é gratificante, gente. Não tem dinheiro no mundo que pague isto. Não tem dinheiro no mundo. E não tem coisa melhor do que você ouvir isso do seu filho. Ele chegar e falar: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Por quê? Porque eles percebem que você dá esse carinho, que você dá você tem esse cuidado, você dá essa troca. E isso não quer dizer que eu deixo eles fazer o que eles querem no carro. Não. Tem hora que eu chamo a atenção sério. E eles ficam assim, mas isso não quer dizer que eles entendem que naquele momento eles estão fazendo algo que não era para ser feito. E eles respeitam e deixam de fazer. E por outro lado, você vê o carinho e o amor que eles têm. Porque eles conseguem discernir quando você corrige com amor ou quando você está espancando. Eles conseguem perceber isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer: tenha tempo com os seus filhos. Converse com eles. Pergunte o que eles estão aprendendo na escola, se já estão na escola. Se não, se está naquela fase de, mas por quê? Porque tem hora que a gente até cansa, né? Que você dá uma resposta, mas por quê? Você fala, mas por quê? Tenha paciência e vai falando com ele, vai falando com a sua criança. É fundamental para a formação dele. Não é? Então, esse diálogo que nós precisamos ter, não é, com os filhos é fundamental. Mencionamos um pouco sobre a importância de estar presente no dia a dia, contudo, vale reforçar essa questão. Mais do que falar como a criança ou adolescente, deve se comportar e agir. É preciso marcar presença na vida dos seus filhos. É o que nós estamos falando. Além do seu diálogo, o seu exemplo. O seu exemplo vai falar muito alto. Então, aquilo que nós ouvimos há pouco, não é? A criança teve 16 anos para ser orientada, 16 anos para ser ensinada, 16 anos para ver o exemplo do pai, da mãe, mas eles não fizeram isso. Aí querem que a professora ou o líder religioso faça isso em 15 minutos, em meia hora. O que não se fez em 16 anos, você vai conseguir corrigir isso em meia hora? Não fica difícil isso? Então vejam, diálogo e exemplo é fundamental na formação do seu filho. E isso não significa que o pai ou a mãe deva se dedicar exclusivamente a eles, uma vez que a grande maioria trabalha bastante e tem inúmeras tarefas ao longo do dia. No entanto, reserve momentos em que sua atenção esteja voltada apenas para os seus filhos. Vocês se lembram que quando nós falávamos aqui sobre nós conhecermos o nosso cônjuge? Lembra que nós passamos aqui e demos 5 modos, né, de você conhecer o seu cônjuge? Tem aquela pessoa que fica feliz de você estar do lado dela. Né? Ela se sente feliz de você estar ali. Ela quer que você esteja ali.
Então, se ela tiver, um exemplo, né? Se a esposa estiver na cozinha fazendo o almoço, só do marido ficar ali do lado dela, sentadinho ali, olhando ou conversando, para ela é tudo. Ah, mas se o marido ficar na sala assistindo televisão, ela já acha que ela está sendo desprezada. Porque, puxa vida, eu queria que o meu marido ficasse comigo um pouquinho e ele só fica na televisão. Eu queria que ele ficasse comigo um pouquinho, ele só fica no celular. Não é? Então, aquela falta, não é, que o marido faz naquele momento, demonstra para ela que ele não a ama. Ainda que ele fale, eu te amo, ainda que ele vai lá dar um abraço nela e falar, eu te amo. Só dele não ficar ali um pouquinho com ela, uma meia hora com ela sentadinho ali, só olhando para ela, ela vai achar que ele não a ama. Então, passa o microfone, pega o microfone, mãe Ivete. Então, isso daí é fundamental, é importante para os nossos filhos também. É muito importante esse tempo com a criança. Pois não, irmã Ivete? Pastor, a paz do Senhor, a igreja, é que um dos problemas que está tendo agora é que os pais querem ser amigos dos filhos e se esquecem de mostrar que eles são pais. São amigos, sim, mas são pais. Então, eles confundem as coisas. Por isso que muitos filhos e filhas... Eu trabalho numa padaria e a menina falou com a mãe como se a mãe fosse uma amiguinha dela, que tinha contrariado dela. Foi um espanto para a padaria toda. A menina começou a gritar com a mãe como se a mãe fosse nada. E a mãe sem reação. Por quê? Porque quer ser amiga. Amiga, sim, mas você não pode esquecer que você é mãe. Entendeu? Que você vai corrigir. Aí querem ser legais demais e acaba confundindo. É aquele medo de querer perder o carinho, o afeto, o amor do filho. Aí eu não vou corrigir porque senão... Não, mas espera aí. E o senso de autoridade que nós estamos falando que a criança precisa ter? Aí eu pergunto, será que essa adolescente, ela respeita o professor na escola? Não é para a gente pensar? Não é para nós como pais analisarmos as coisas? Aí eu pergunto para você, de quem que é a culpa? É dessa menina? Não. Ela é o quê? Ela é fruto de uma má educação que ela não teve. De uma boa educação que ela não teve. Essa mãe nunca sentou para essa criança e colocou ela no lugar dela e falou, espera um pouquinho, ó, até aqui você vai, daqui para frente você não vai mais. Eu sou a tua mãe, me respeita. Às vezes ela não fez isso. Tudo era bonitinho. É aquilo que eu falo para a menina deu quando tinha 1 aninho, deu um tapinha no rosto da mãe, ela achou que aquilo era bonito. Ai, que lindo. Ai, ela bateu no meu rosto, ai, que bonitinho. Não, era para ela chegar e dar um tapinha de leve na mão da criança e falar, isso não pode fazer. Isso não pode fazer. Aí a criança vai percebendo que não é para ser feito. Uma outra coisa que eu sempre digo, não faça promessas que você não vai cumprir. Não faça promessas aos seus filhos se você não vai cumprir. Exemplo, a criança vai mexer lá na tomada. E você fala, não pode mexer. Não, senão, olha, eu vou te dar uma palmada. Se você não vai dar a palmada, não fale. Não fale. Porque se você falar e você não der, a sua autoridade cai por terra. Porque tem isso que acontece, né? Tem mãe que fica só prometendo, tem pai que fica só prometendo. A criança é esperta demais. A criança, ela faz certas coisas para testar a sua autoridade. Para ver se realmente você vai fazer o que você falou. Se você não tem intenção de dar uma palmada, não fale nada. Agora, se você falar, olha, não coloca a mão aí, porque se você colocar, eu vou te dar uma palmada. Se ela for tentar fazer e você der uma palmada, ela fala, minha mãe falou que faz e faz. Ela falou que ia bater e bateu. Aí ela sabe, peraí, opa, até aqui eu posso. Se ela falar não, é não. Se ela falar pode, pode. É assim que você vai dando limites para a criança. A criança precisa aprender a ter limites. Se você não ensinar a sua criança a ter limites, ela não vai ter limites.
Não é uma coisa horrorosa de se ver, irmã Ivete? Gente, é horrível, é horroroso você ver o que certas crianças fazem em público com os seus pais. Pastor, e ficou todo mundo assim, porque a menina gritou com a mãe como se a mãe fosse a filha dela. Mas de uma maneira totalmente agressiva, desrespeitosa mesmo, que não teve um que não quisesse interferir, mas não teve como. E aquilo doeu no coração, porque a gente olhou e viu que aquela mãe perdeu totalmente o controle daquela moça. Ela devia ter uns 14, 15 anos. É difícil, não é, gente? É muito difícil. É triste você ver isso. É isso que você quer para o seu filho? É esse tipo de vergonha que você quer passar no meio da sociedade? Isso tudo por quê? Porque não aconteceu isso que a Bíblia diz aqui. Olha só, que palavra profunda, não é? Que a gente percebe aqui na palavra. Aqui a palavra diz assim, não é? O mandamento, Provérbios capítulo 6, versículos 23 que nós lemos, diz assim, ó, o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Há necessidade de você ensinar o caminho, há necessidade de você conduzir da maneira correta, mas também você precisa trazer a disciplina. A disciplina dá limites. Ora, se você não tem limites, aí tem a lei. Não é o que a gente fala? Se o pai ou a mãe não educa com amor, você acha que o mundo vai ter amor para educar o seu filho ou a sua filha? Dentro de casa a gente ama, mas o mundo não ama. E se cair na mão do mundo, é terrível. Então, para evitar certas coisas, não é? Olha só, em Provérbios que nós lemos também, 29 e 17. Discipline seu filho, corrija seu filho, ensine seu filho, e este lhe dará paz, e este lhe dará alegria, e este lhe trará felicidade. Não é? Trará grande prazer à sua alma. Provérbios 29, 17. Aí eu volto, né? Vamos pegar esse exemplo que a irmã Ivete falou. Essa menina de 14 anos está trazendo felicidade para sua mãe? Num comportamento desse? Então, irmãos, isso que nós estamos falando é coisa séria. Esse tipo de instrução que nós estamos trazendo aqui, irmãos, é fundamental para a sua criança e para você também. Eu louvo a Deus, porque os meus filhos são 3. Jonatas, o mais velho, a Juliane, a do meio, e o Gessé, o meu caçula. Mas graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso, por causa do conhecimento da palavra, eles nunca me trouxeram tristeza. Pelo contrário, eu ouço deles sempre elogios, sempre ouvi. São educados, sabem tratar as pessoas, sabem entrar e sabem sair de onde quer que eles venham estar. Sabem tratar a pessoa de alta classe, como sabem tratar as pessoas humildes. Eu louvo a Deus por quê? Por causa disto. Porque nós tivemos uma boa educação em casa, aprendemos como a Bíblia ensina que tem que ser, e nós soubemos dar a eles uma boa educação. Só trazem alegria. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Eles trazem grande prazer para a nossa alma. Faça isso, meu amado, minha amada. Ensine, eduque, tenha tempo com os seus filhos, ande com eles, seja exemplo deles. Para que você não passe por esse dissabor. É terrível. É terrível você ir num lugar público e você ver a criança fazendo aqueles escândalos. Uns deitam no chão, bate o pé e grita e esperneia, e a mãe e o pai ficam ali sem saber o que faz. Onde já se viu isso, gente? Onde já se viu isso?
Ô pastor, a questão é justamente o que o senhor acabou de falar agora, é sem saber o que fazer. Eu não consigo, assim, gente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender por que hoje uma sociedade moderna ela acha essas questões de castigo, de correção, autógrada, como que fala? Esqueci a palavra. Retógrada, isso mesmo. Eu não consigo entender. Uma vez eu trabalhei numa empresa e eu conversava com um dos diretores lá e nós estávamos falando a respeito de filhos, né? E aí ele estava falando da menina dele que também era pequena e tal. Aí a gente falando a respeito de castigar, né? De correção dos filhos. Aí eu falei que uma vez, tá, eu fui castigar um dos meus filhos e aquilo me trouxe, não só uma vez, mas às vezes que eu precisei castigar, seja com uma repreensão, seja com uma palmatória, uma palmadinha, ou enfim, qualquer tipo de correção. Aquilo me trouxe uma dor, né? Porque, pô, você está corrigindo o seu filho, não é legal. E ele falou pra mim, eu nunca cheguei a encostar na minha filha. Eu falei, sério? Ele falou, não, cara, porque a psicóloga sempre falou pra gente que é o seguinte, se você pega a sua filha e você educa ela com batendo ou algum tipo de forma de correção mais dura, a psicóloga falou o seguinte, ela vai crescer entendendo que se ela apanhar em forma de amor essa correção, no futuro, se ela tiver um marido que bata nela, é porque ele ama. Eu falei, mas cara, não faz sentido algum isso, não faz sentido alguma coisa você corrigir uma criança que não tem formação de caráter, que está com seu caráter sendo moldado. Outra coisa é você agredir um jovem, um adolescente, um adulto. Eu sou leigo, não sou especialista, mas são parâmetros diferentes. Como que eu não vou educar meus filhos, corrigir meu filho quando ele é criança, pensando que num dia se ela arruma um esposo que é agressor, para ela aquilo vai ser a forma de amor, porque ele está agredindo ela como uma forma de amor. Gente, para mim não faz sentido algum, desculpa, mas não faz sentido. E é o que o senhor falou, hoje em dia a sociedade não sabe, não posso bater, eu não posso ser áspero, eu não posso pôr de castigo, eu não posso proibir, e faz o quê? As pessoas não sabem como corrigir mais, gente. Tem gente que tem medo de educar o seu filho, de dar uma palmadinha, de fazer alguma coisa, com medo de ser denunciado. Isso pra mim é um absurdo, mano. Uma coisa é você ensinar a criança quando ela está na formação do seu intelecto. A outra coisa é quando ela já sabe, ela conhece o bem e o mal. Ela sabe o que pode ser feito e o que não deve ser feito. Há uma grande diferença, há uma grande distância entre a criança e entre o adulto. O que você quer, que o pastor está dizendo, você querer educar fora do tempo, aí aquilo que nós falamos aqui, essa criança de 14 anos. Ou então o que o pastor Rodrigo Silva falou. Uma criança, um menino de 16 anos, o pai querendo que ele dê uma palavra, faça uma correção em 15 minutos, meia hora, de 16 anos que ele não teve a educação, não teve a disciplina, não teve o ensinamento. Olha só o que a Bíblia fala. Vamos para a palavra de Deus, não é? A Bíblia diz assim, Provérbios, capítulo 26, no versículo de números 3. Eu vou pegar uma tradução para ver se é diferente da minha. Vamos, Irmã Marineuza, Provérbios 26, versículos de números 3. Vamos ver o que a versão da irmã, como que diz aí. Isso é polêmico. Vamos pegar algumas versões aqui, diferentes para a gente poder entender. Vamos lá. Provérbios 26, versículos de números 3. 26, 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e para as costas dos tolos. A vara, né? Okay. Então vamos lá, vamos ver uma outra. Tem alguma versão diferente desta? Só para a gente poder. Da irmã Ivete é diferente? Lê para nós, irmã Ivete, esse mesmo texto. Provérbios, capítulo 26, versículos de números 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Olha isso. Então vocês percebem que quando nós não corrigimos,
O nosso filho mais tarde vai ser um insensato? O nosso filho mais tarde vai ser um tolo? Que poderá ser corrigido pela polícia? Que poderá ser corrigido pelo tráfico? Esse é o tipo de correção que nós queremos para os nossos filhos? Porque nós fomos omissos? Porque eu fiquei com medo, eu fiquei com dó de fazer uma correção na hora que eu deveria corrigir o meu filho? Ah, mas eu tenho dó! Nós ouvíamos no passado o seguinte: quantas vezes eu ouvi da minha mãe isso? Minha mãe falava assim para mim: você vai apanhar, que eu prefiro que você chore agora do que eu chorar mais tarde. Ei, quantas vezes eu ouvi isso da minha mãe e nunca me revoltei contra as correções que a minha mãe me fez. Pelo contrário, eu a honro pela educação, pela rigidez na hora certa que ela teve comigo, porque ela formou o meu caráter. Ela ajudou, sabe, a formar, sabe, a maneira de eu ser. De eu ser produtivo para a sociedade. De eu ser uma pessoa que ajuda no desenvolvimento da nossa sociedade e do nosso país. E não ser um daqueles que veio tirar da sociedade e não um daqueles que veio dar problema para a sociedade. É isto. Então, você não corrigir o seu filho não é amor, não. Você não está tendo amor com o seu filho. Porque aquele que ama, corrige. Nós lemos um versículo aqui na abertura da nossa escola bíblica, dizendo que Deus ama, Deus corrige, Deus ensina, Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Se você ama o seu filho, se você ama a tua filha, você deve trazer a correção, sim. Você não precisa bater, mas põe de castigo. Tira aquilo que ele gosta, que ela gosta de fazer. Olha, você não vai ter... Ah, você gosta muito de ficar na internet. Pois bem, você não vai ficar hoje o dia todo, você vai perder a internet hoje ou esta semana. Por quê? Porque você está deixando de cumprir com as suas obrigações. Você está deixando, não é, de cumprir com respeito. Lá na escola você desobedeceu à professora. Muito bem, pois então você vai ficar estudando. Olha, nós íamos ir no final de semana para poder, íamos num parque que você queria ir, queríamos ir num shopping que você queria ir, não vamos mais. Já que você não obedece à professora, já que você não está fazendo os deveres que você tem que fazer, então também você não vai. Então a criança vai saber que, poxa vida, eu preciso cumprir com as minhas obrigações. Porque a sociedade é isso. Nós temos deveres, mas temos os nossos direitos. Não é porque eu só tenho direito, eu só quero ter direito. Eu não tenho dever nenhum, está errado. Então, é fundamental que nós venhamos ter isso. Olha só, o chicote é para o cavalo. O freio para o jumento. E a vara para as costas do tolo. É a versão que eu tenho aqui. Então, que você não seja, não é, amanhã, aquele que vai se sentir culpado ou culpada por não ter dado a correção para o seu filho no tempo que ele tinha que ser corrigido. Ah, mas e agora? Já passou o tempo. Pois ainda há tempo. Senta com o teu filho, senta com a tua filha, seja companheiro dela, seja companheiro dele, anda com ele, não é? Reserve momentos em sua atenção, não é, para os seus. Você tem que ter tempo com eles. Nosso tempo já foi, nós vamos parar por aqui. Domingo que vem nós continuamos nesta parte. Tem muitas coisas que nós podemos fazer para, não é, corrigir e fazer com que os nossos filhos venham ser bênçãos, primeiramente para nós, para a nossa casa e também para a sociedade onde nós estamos inseridos. Que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra ao superintendente, nosso irmão Diácono Felipe, que fará as considerações e depois passará para a secretária para que ela possa fazer o relatório desta manhã. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe e que possamos crescer a cada dia no conhecimento da palavra de Deus, formando, não é, bons cidadãos, boas cidadãs para a nossa sociedade em que estamos inseridos. Deus nos abençoe no nome de Jesus.